Por meio de uma competição intensa e do foco no interesse próprio, uma empresa conseguiu se manter por mais de um século e, durante esse tempo, se tornou o ícone de Wall Street. Muito admirado, muito odiado e o melhor gestor de riscos de Wall Street. É claramente uma cultura que cultiva a crueldade. Lembre-se de que, para o Goldman ser vencedor, tinha que haver perdedores. Nós, como todos os negócios, ainda precisamos mudar e evoluir. Em 1886, após acumular uma modesta fortuna com seu comércio de roupas, o imigrante judeu Marcus Goldman resolveu ingressar no setor financeiro. Ele percebeu que pequenas empresas precisavam converter rapidamente suas contas a receber em dinheiro. Naquela época, era mais difícil para essas pequenas empresas conseguirem empréstimos bancários. Ele se propunha a comprar suas dívidas de curto prazo com um desconto e depois revendê-las a um preço mais elevado para outros investidores e banqueiros. Esses empréstimos de curto prazo eventualmente evoluíram para o que hoje é conhecido como Commercial Papers. Naquela época, isso marcou o início do setor de bancos de investimento. Diferentemente dos bancos comerciais, que proporcionam um financiamento mais seguro e garantido, empresas como o Goldman Sachs oferecem financiamento de maior risco, por isso são chamados de bancos de investimento. 10 anos depois, Marcus Goldman ampliou sua empresa, passando a vender cerca de 30 milhões de dólares em commercial papers anualmente. Aos 60 anos, tendo já superado a expectativa média de vida da época, Goldman, para assegurar que o negócio da família continue a prosperar após sua aposentadoria, trouxe seu genro Samuel Sachs como sócio. Em 1896, Sachs ampliou a empresa, alcançando 1,6 milhão de dólares em capital, dividido entre 5 parceiros, pois o mercado de emissão e negociação de commercial papers estava rapidamente se tornando saturado. Para continuar crescendo, eles precisavam encontrar a próxima grande oportunidade, e no final do século XIX, isso significava levar empresas ao mercado de ações, o que é conhecido como IPO. Se você estiver recebendo ações pela primeira vez, isso é chamado de IPO, ou oferta pública inicial. Antes disso, sua empresa é privada, pertencendo apenas a você e a alguns sócios. Mas, quando você decide abrir o capital, geralmente procura um banco de investimento para discutir como proceder. O banco de investimento cuidará disso para você por meio de uma subscrição. Naquela época, realizar IPOs era algo reservado para empresas de elite com raízes europeias. Sendo uma empresa judaica, Goldman Sachs era visto como um estranho. No entanto, a parceria do Goldman Sachs estava determinada a entrar no negócio de subscrição de IPOs, e eles sabiam exatamente onde focar. Eles decidiram começar abrindo o capital de uma empresa judaica. Em 1897, a Sears tinha um patrimônio líquido de 250 mil dólares, mas em 1905 faturou 37 milhões de dólares em receita e 2,8 milhões de dólares em lucro líquido. É o candidato ideal para um IPO. No entanto, transformar a Sears em uma empresa pública será um desafio enorme, algo além do que a Goldman Sachs pode manejar sozinha. Por isso, a empresa decide se associar com outra firma judaica em ascensão, a Lehman Brothers. Juntos, eles subscrevem 30 milhões de dólares em ações ordinárias e 10 milhões de dólares em ações preferenciais para a Sears. Ambas as empresas arrecadam uma quantia sem precedentes de taxas com esse acordo. Como resultado do seu sucesso, muitas empresas se tornaram seus clientes e em 1914, o Goldman Sachs
torna-se um proeminente banco de investimento em Wall Street. O sócio sênior Henry Goldman chega a ser convidado para se tornar um dos projetistas do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos da América. No entanto, as ofertas públicas iniciais, IPO, são um negócio cíclico. Após lucrar milhões em taxas pela emissão de ações e títulos, o Goldman Sachs agora precisa encontrar uma forma de reinvestir seu capital. E o momento não poderia ser melhor. Os anos 20, conhecidos como os Roaring Twenties, foram um dos maiores mercados de alta da história dos Estados Unidos. Foi um boom como nunca tivemos. Havia uma crença de que estávamos na Cidade Esmeralda. Pense nos anos 20, a era go-go. Todos estavam otimistas. Os mercados estavam subindo quando é tão fácil para qualquer um sair sozinho e depois especular. Como uma empresa oportunista, o Goldman Sachs planeja aproveitar ao máximo essa oportunidade. A firma cria uma corporação comercial, investindo $1 milhão em capital, mas logo em seguida vende mais ações ao público por um valor 10 vezes maior. Como resultado, a Trading Corporation arrecada $93 milhões e seu investimento original passa a valer quase $10 milhões. Atualmente, essa entidade é bastante semelhante às SPACs, as corporações de aquisição de propósito específico. Depois de gerar lucro praticamente do nada, o Goldman Sachs cria mais fundos de investimento simplesmente porque há pessoas no mercado dispostas a comprá-los. Durante os loucos anos 20, você pode simplesmente criar um fundo de investimento do nada, torná-lo público e o mercado o comprará. Day by day, we were nearer to the final triumph over poverty than ever before in the history of any land. No entanto, nada de bom dura para sempre e, inevitavelmente, tudo acaba desmoronando. Hoje é 29 de outubro de 1929. Metade da força de trabalho dos Estados Unidos está em uma busca desesperada por emprego. Os casamentos diminuíram em 22%. A taxa de divórcios sofreu uma queda acentuada, enquanto o índice de suicídios subiu 40%. A crise de 29 é a mais grave que os Estados Unidos já presenciaram em sua breve história, e as operações do Goldman Sachs são drasticamente reduzidas. Centenas de milhões de dólares desaparecem e a parceria do Goldman Sachs perde $13 milhões de seu investimento. Em apenas um ano, centenas de fundos de investimento entram em colapso, arrastando consigo investidores e bancos. O Goldman Sachs conseguiu superar a crise e seus clientes, surpreendentemente, mantiveram sua confiança no banco. Tudo isso foi possível graças a um homem, Sidney Weinberg. Sidney Weinberg cresceu em uma família pobre no Brooklyn, sendo o terceiro de 11 filhos. Para ajudar a sustentar a família, ele precisou deixar o ensino médio prematuramente. Desde jovem, Sidney mostrou uma forte ética de trabalho e uma habilidade para construir relacionamentos. Ele começou sua carreira como zelador no Goldman Sachs e, em apenas 15 anos, alcançou o topo da empresa. Ele tinha uma incrível habilidade de se conectar com as pessoas. Era impossível não gostar de estar na companhia de Sidney Weinberg. Com sua habilidade de fazer amizade com pessoas em altos cargos, Weinberg foi o principal responsável por trazer a maior parte dos negócios de banco de investimento para o Goldman Sachs, incluindo a oferta pública de ações da General Electric. Mesmo após o colapso do Goldman Sachs Trading Group, os clientes de Sidney permaneceram leais à empresa. O retorno bem-sucedido do Goldman Sachs deixou Sidney Weinberg mais determinado do que nunca. Agora, ele está se preparando para enfrentar um desafio aparentemente impossível: abrir o capital da Ford Motors. A
Ford Motors é uma grande fabricante de automóveis criada pelo inovador empresário Henry Ford. Ford sempre pensava no sentido do consumismo, como se poderia vender um veículo pelo menor preço possível. Às vezes, populistas na política falavam sobre uma galinha em cada panela. Henry Ford queria um carro em cada garagem. Em 1956, a Ford era a segunda maior fabricante de carros da América. Seu IPO fará com que qualquer banco de investimento ganhe uma fortuna. Henry Ford nunca confiou em Wall Street. Ele achava que Wall Street era jogo de azar e que era para roubar as pessoas. Até mesmo JP Morgan Jr. falhou em abrir o capital da Ford em algum momento. Henry Ford foi um grande homem, mas não uma boa pessoa. E você sabe que ele era fortemente antissemita, então nunca devemos confundir grandeza nos negócios com ser uma grande pessoa. Mas já se passaram 9 anos desde que Henry Ford morreu, e seu neto, Henry Ford II, é um homem completamente diferente. Para Sidney Weinberg, esta é a sua chance de lucrar. Uma grande virada aconteceu na década de 1950, quando o Goldman foi autorizado a subscrever o IPO da Ford Motor Company, considerando que Henry Ford era considerado antissemita. Foi uma espécie de mudança de paradigma em Wall Street. À medida que os lucros aumentam, o Goldman Sachs precisa encontrar mais maneiras de reinvesti-los. Acontece que um pequeno departamento de negociações no Goldman Sachs tem obtido enormes ganhos. Esse departamento é liderado por um lendário trader, Gustav Levy. A América está em ascensão. Após a Guerra Civil, o país vivencia um crescimento acelerado sem precedentes. Um setor se beneficia dessa prosperidade econômica mais do que todos os outros: Wall Street. O Goldman Sachs, um banco de investimento de destaque, aproveitou a expansão das empresas americanas, ajudando-as a abrir capital e, com isso, tornou-se uma instituição rica e influente. Após o IPO da GE e da Ford Motors, o Goldman Sachs se torna um dos bancos de investimento mais lucrativos de Wall Street. Mas, para eles, nunca é o bastante. Eles não pensam em termos de dinheiro. Eles pensam em termos de vencer. Agora, se você vence em grande no mundo dos negócios, o dinheiro vem. Mas esse não deve ser o seu objetivo. Seu objetivo deve ser vencer, vencer, vencer o tempo todo. Enquanto Weinberg traz um fluxo constante de negócios de banco de investimento, um trader do Goldman Sachs encontrou ouro com uma estratégia de negociação chamada Block Trading. O nome dele, Gustav Levy. Nascido em uma família de classe média em maio de 1910, em Nova Orleans, Levy sonhava em ganhar muito dinheiro em Nova York. Através de riscos calculados, quando Levy completou 30 anos, já era milionário e um sócio muito respeitado no Goldman Sachs. Sua especialidade é o block trading, uma forma de arbitragem. Levy descobriu que, como o mercado pode reagir de forma imprevisível quando um investidor vende um grande bloco de ações, ele poderia negociar o preço com o investidor privadamente, com um desconto. Em seguida, revenderia as ações gradualmente no mercado, obtendo lucro. Naquela época, havia muitas ineficiências no mercado que deram origem a essas oportunidades de arbitragem. O lucro era pequeno, mas empresas como o Goldman Sachs tinham uma alta alavancagem. Na década de 1960, com Sidney Weinberg se aproximando de sua aposentadoria, Gustav Levy se torna seu sucessor aparente. E pela primeira vez, um trader se torna o chefe no Goldman Sachs. Ele era um cara que fazia as coisas acontecerem. Gustav Levy estava lá às 7 horas da manhã com 2 secretárias trabalhando com ele o tempo todo. Sua vida era o negócio. Para a próxima década, Gustav Levy expande drasticamente o setor de negociações, tornando-o uma importante fonte de receita para a empresa.
No entanto, à medida que a Goldman Sachs emite mais títulos e realiza negociações em maior escala, a empresa torna-se ainda mais vulnerável. Para muitas empresas financeiras, não importa o quão grandes elas se tornem, elas estão frequentemente a apenas um erro de um colapso total. A Goldman Sachs está prestes a cometer esse erro novamente. Quando a Pennsylvania Railroad adquire a Central Railroad de Nova York em 1968, ela se torna a maior companhia ferroviária do país, chamada Penn Central. Embora a empresa já tenha uma dívida de 1,2 bilhão de dólares, um valor enorme, ainda precisa de mais para operar. Ela contrata a Goldman Sachs para emitir mais 100 milhões de dólares em papéis comerciais. Com uma alta classificação e especialmente vendo a Goldman Sachs como sua subscritora, os investidores investem, ansiosos para comprar os papéis comerciais da Penn Central, acreditando que são um investimento seguro. Os administradores fizeram o possível para oferecer um bom serviço ferroviário, mas a Penn Central não conseguiu gerar receitas suficientes para evitar a deterioração contínua de seus carris e equipamentos, incluindo sua frota de pátios de carga. Após a falência da Penn Central, os investidores de seus papéis comerciais ficam praticamente sem nada e imediatamente começam a processar a Goldman Sachs por falsa representação. No final, a Goldman Sachs é condenada a pagar 20 centavos por dólar aos investidores dos papéis comerciais da Penn Central. Mas o escândalo da Penn Central é apenas um sinal do que está por vir para a Goldman Sachs. Com o agravamento das condições econômicas nos anos 1970, mais títulos emitidos pela Goldman Sachs começam a dar prejuízo. A Goldman Sachs é repetidamente forçada a pagar milhões de dólares em acordos a empresas como Getty Oil e University Hill Foundation. Mas nada disso prepara a Goldman Sachs para a tragédia que está prestes a acontecer. Por um período, Gustav Levy parecia imbatível. Ele transformou o Goldman Sachs, passando de uma boutique de banco de investimento para uma instituição de elite, marcada pela disciplina e ambição. No entanto, nos últimos anos, o estresse acumulado começou a afetá-lo. Ele acaba falecendo devido a um derrame durante uma viagem de negócios. Sua morte surpreende a todos na empresa, especialmente porque Levy não havia deixado nenhum plano de sucessão. Mas, dentro do Goldman Sachs, há consenso de que existe uma pessoa capaz de assumir a função e potencialmente trazer mudanças significativas para a instituição: John Whitehead. Graduado em Harvard, John Whitehead também serviu como comandante da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial e participou do Dia D. Ele entende que o Goldman Sachs não pode continuar conduzindo seus negócios da forma habitual. A empresa precisa operar como uma organização militar, onde todos seguem um código de conduta rigoroso. Me perguntava como todas essas novas pessoas que estávamos contratando poderiam ser doutrinadas com os princípios do Goldman Sachs, com a conduta que esperávamos de nossos colaboradores. Então, em uma tarde de domingo, com um bloco amarelo, escrevi o que acabou se tornando esses princípios. Whitehead também começou a padronizar o negócio de banco de investimento na Goldman, garantindo que os funcionários colocassem os interesses dos clientes em primeiro lugar. Chegamos à reunião às 17 horas. Era sexta-feira, antes do feriado prolongado do Memorial Day.
E adivinha? Ficamos lá esperando. Alguns caras foram embora, certo? Quando o sujeito apareceu, às 10 horas, 5 horas atrasado, ele disse: "Sabem, a lição de hoje é sobre esperar por pessoas que são mais importantes do que vocês." E continuou: "Um dia, se houver um bilionário que vocês precisam ver, ele vai fazer vocês esperarem no saguão, entenderam? Vocês precisam se preparar para isso." A liderança de Whitehead não apenas aumenta a lucratividade do Goldman Sachs, mas também reconstrói a confiança dos clientes na empresa. Mais uma vez, o momento é perfeito. Você sabia que é possível monetizar o seu canal no YouTube em menos de um mês? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando comecei, eu não sabia nada de edição de vídeo, mas aprendi algumas técnicas incríveis que fizeram meu canal crescer rápido e conseguir a monetização em menos de 27 dias. E o melhor é que eu aprendi tudo isso com um curso sensacional que ensina a editar vídeos e assim você poderá fazer seu canal decolar. Se você quer aprender, clique no link que está no primeiro comentário fixado desse vídeo e aproveite um super desconto. Então, se você quer aprender a editar seus vídeos e ganhar uma renda extra ou tornar o seu canal em uma fonte de renda, não perca tempo. Clica no link para conferir o curso e comece hoje mesmo a sua jornada. A década de 1980 foi marcada por intensas negociações, impulsionada pelo dinheiro fácil e pela regulamentação flexível. As empresas buscavam aquisições e fusões, criando inúmeras oportunidades para o setor de banco de investimento. Após superar diversas crises, o Goldman Sachs se mantinha como uma força respeitável. Em 1983, sob a liderança de John Whitehead, a empresa alcançou 400 milhões de dólares em lucro, um aumento de 60% em relação ao ano anterior. No auge de seu poder, Whitehead se aposentou do Goldman Sachs e assumiu o cargo de secretário de Estado adjunto no governo do presidente Ronald Reagan, passando a liderança a Steve Friedman e Robert Rubin. Rubin, que construiu o setor de negociação de opções do Goldman do zero, transformou-o em um grande motor de lucro para a empresa. Agora, com o Goldman sob seu controle, Rubin está confiante de que a empresa só pode crescer. Mas ele não faz ideia de que um adversário inesperado está no encalço deles. Em 1987, o sócio sênior do Goldman Sachs, Robert Freeman, foi preso por uso de informação privilegiada. Anos antes, o Goldman Sachs havia sido o subscritor do acordo de aquisição hostil da KKR sobre a Storer Broadcasting Company. Como insider, Freeman revelou indiretamente a um amigo de negócios o melhor preço para vender uma opção de compra e obter lucro. A negociação com informações privilegiadas de Robert Freeman chamou a atenção de um político em ascensão, em busca de uma oportunidade para impulsionar sua carreira rumo à prefeitura. Rudy Giuliani, o procurador dos Estados Unidos da América no Distrito Sul de Nova York. Giuliani não queria apenas processar Robert Freeman discretamente. Ele pretendia criar um espetáculo público. Assim, prendeu Freeman, mas deliberadamente prolongou o caso o máximo possível, vazando informações periodicamente para a mídia. A reputação do Goldman Sachs foi jogada na lama. Para um banco de investimentos, isso poderia ser desastroso, pois os clientes poderiam evitar fazer negócios com ele. No entanto, os clientes decidem permanecer. O Goldman Sachs é realmente hábil em se recuperar de crises. Afinal, seus clientes são corporações americanas que entendem que, enquanto o banco continuar gerando lucro, todo o resto é secundário. Rubin liderou com sucesso o Goldman Sachs durante a crise da Segunda-feira Negra em 1987 e enfrentou os desafios legais do início dos anos 1990. Seguindo os passos de seu antecessor, Rubin também seguiu para Washington e tornou-se político. Ele é um mediador honesto por excelência, e Bob Rubin será um sucessor digno de Lloyd Bentsen. Em 1993, o Goldman Sachs alcança um lucro de 2,7 bilhões de dólares, grande parte proveniente de operações de trading.
Durante uma década, a empresa viveu sob o princípio de colocar os interesses de seus clientes em primeiro lugar. No entanto, isso está mudando gradualmente à medida que o setor de trading do Goldman Sachs se expande em larga escala, utilizando em grande parte seu próprio capital. Naquela época, o Goldman Sachs tinha cerca de 2 bilhões de dólares em capital dos sócios, mas administrava um total de 98 bilhões de dólares em ativos. Isso representava uma alavancagem muito alta. O problema era que muitos dos sócios estavam se aposentando e levando seu capital com eles. A empresa precisava de uma base de capital estável, que não pudesse ser retirada de forma repentina. A solução? Abrir o capital. Mas havia apenas um problema. Em 1997, o Goldman Sachs tinha 2 líderes, John Corzine e Hank Paulson. Essa estrutura de liderança compartilhada funcionava bem para a empresa desde os anos 1970. Mas, como uma companhia de capital aberto, só poderia haver um rei. E Hank Paulson sabia disso. Eu era uma criança competitiva. Tinha um pouco do que minha esposa ridiculariza como uma mentalidade de estrela dourada. Eu não queria apenas aprender, eu queria aprender e tirar um A. Como cristão devoto, Paulson segue rigorosamente a um código de conduta tanto na vida pessoal quanto nos negócios. No Goldman Sachs, Hank Paulson era reconhecido por sua base de clientes extremamente leal, que permanecia ao seu lado em tempos bons e ruins. Isso provavelmente se deve ao fato de o considerarem um mediador justo e confiável. Eu nunca fui alguém que planeja a carreira. Sou ambicioso e competitivo. Mas qualquer coisa que eu esteja fazendo no momento parece extremamente importante para mim. Mas Hank Paulson não se dava bem com seu parceiro Corzine e, eventualmente, os sócios da empresa decidiram apoiar Paulson como o único sócio gerente sênior. Em 1997, após gerar 3 bilhões de dólares em receita antes de impostos naquele ano, e com Paulson firmemente estabelecido como líder, a parceria estava pronta para abrir o capital. Mas ninguém podia prever que uma crise inesperada estava prestes a comprometer seus planos de IPO. O Long Term Capital Management foi um fundo de hedge fundado por John Meriwether, um renomado corretor de títulos da Salomon Brothers, com o apoio de um grupo de economistas de prestígio mundial. Em um momento de grande clareza, eles perceberam que 2 posições arriscadas tomadas em conjunto poderiam efetivamente neutralizar o próprio risco. O fundo de hedge teve um sucesso imediato, alcançando um lucro de 40% em seu primeiro ano, enquanto diversas empresas de Wall Street competiam para se tornar suas parceiras comerciais. O fundo operava com modelos matemáticos impecáveis, desenvolvidos por economistas brilhantes que analisavam a história dos mercados financeiros. Essa é uma velha regra do mercado. O mercado vai te testar e fazer o que você não espera que ele faça. Em 1998, ocorreu o chamado evento Black Swan, algo que seus modelos não previam, um país soberano dando calote em sua dívida. Em agosto de 1998, algo aconteceu que ninguém havia considerado possível. O maior país do mundo, de repente e sem explicação, recusou-se a pagar todas as suas dívidas internacionais. Em um único dia, o LTCM perde 353 milhões de dólares. Ao tomar conhecimento dos problemas enfrentados pelo fundo, o Goldman Sachs rapidamente começa a liquidar suas próprias posições em títulos no mercado, o que acaba acelerando ainda mais a queda do LTCM. No entanto, no fim, o Fed intervém e realiza um resgate do LTCM, salvando o Goldman Sachs no processo.
Esperamos que eles expliquem aos membros deste comitê por que o Federal Reserve organizou um resgate de 3,5 bilhões para bilionários. Por que os americanos deveriam se preocupar com as práticas especulativas das elites de Wall Street? A falência do LTCM quase desencadeou uma crise financeira, mas para o Goldman Sachs, o que realmente importa é que a empresa sobreviveu. Com a crise do LTCM resolvida e no auge da bolha do dot-com, o Goldman Sachs finalmente abre seu capital. A big debut expected tomorrow for the Goldman Sachs initial public offering. The IPO is 10. O Goldman Sachs abre seu capital no final de 1999, vendendo 11% de suas ações e arrecadando 3,7 bilhões de dólares. Para realizar a abertura de capital, o Goldman Sachs precisou divulgar informações inéditas sobre a empresa, revelando ao público o quão lucrativa ela era. Nos 5 anos e meio anteriores, até 1998, o banco alcançou um lucro antes de impostos de 12,2 bilhões de dólares. Agora, como uma empresa pública, o Goldman busca novas formas de aumentar seus lucros. No início dos anos 2000, surge uma nova oportunidade de negócio em rápido crescimento: os títulos lastreados em hipotecas. At $500 a ticket, they've come to hear how to buy their very own piece of the American dream. Houve um enorme boom no mercado imobiliário que não fazia sentido algum. O apetite insaciável do setor financeiro por financiamento acabou ditando o que todos os outros faziam. Em 2006, os títulos lastreados em hipotecas se tornaram um dos negócios mais lucrativos para os bancos de Wall Street. Entre 2005 e 2007, o Goldman Sachs subscreveu aproximadamente 203 bilhões de dólares em títulos desse tipo. No auge de seu sucesso, Hank Paulson segue a tradição do Goldman Sachs. Bom dia, bem-vindos à Casa Branca. Tenho o prazer de anunciar que nomearei Henry Paulson para o cargo de secretário do Tesouro. Ele possui uma vida inteira de experiência empresarial, um conhecimento profundo dos mercados financeiros e a capacidade de explicar questões econômicas de forma clara. Com a negociação se tornando o principal foco de negócios do Goldman Sachs, o próximo CEO será um trader, Lloyd Blankfein. Nesse momento, o Goldman Sachs opera quase como um fundo de hedge, gerenciando dezenas de bilhões de dólares de seu próprio capital, administrados por sua própria equipe, e seus clientes começam a desempenhar um papel menor. Durante o mercado em alta, esse problema é menos evidente, mas nenhum mercado em alta dura para sempre. E os princípios de colocar os clientes em primeiro lugar estão prestes a ser desafiados pela maior crise financeira da história recente. Esta manhã, no colapso das hipotecas, novos números mostram que um número recorde de americanos estão perdendo suas casas. Mais de 70 empresas de hipotecas faliram nos últimos meses nos Estados Unidos. Uma das maiores, a Bear Stearns, está em crise, deixando os grandes bancos com o prejuízo em mãos. O que antes era visto como um negócio altamente lucrativo, acabou se transformando em uma arma financeira de destruição em massa. Todos nessa cadeia de securitização, desde o início até o fim, não se preocupavam com a qualidade das hipotecas. O foco deles era maximizar o volume e garantir suas taxas. Após a aquisição do Bear Stearns pelo JP Morgan Chase e a falência do Lehman Brothers, todo o setor de bancos de investimento encontra-se à beira de um colapso total. Com uma grande exposição aos empréstimos hipotecários, o Goldman Sachs está entre as empresas mais vulneráveis de Wall Street. Sem opções, o Goldman Sachs recorre a um salvador improvável. O investimento de Warren Buffett oferece ao Goldman Sachs um fôlego financeiro. Para recuperar as perdas nas operações, o banco não apenas se desfaz dos ativos relacionados a hipotecas, mas também começa a apostar contra eles,
utilizando um tipo de derivativo financeiro conhecido como Credit Default Swaps. Credit Default Swaps são um tipo de derivativo financeiro que funciona como uma espécie de seguro contra o risco de inadimplência de um emissor de dívida, como títulos corporativos ou soberanos. Essencialmente, o CDS permite que os investidores transfiram o risco de crédito de uma dívida para outra parte. Eles são amplamente utilizados como ferramentas de hedge, proteção contra riscos ou para especulação, permitindo que investidores apostem sobre a saúde financeira de um emissor de dívida. Os Sachs descobriram antes de outras empresas que os problemas estavam a chegar. Começaram a descobrir em dezembro de 2006 e fizeram uma grande aposta proprietária contra o mercado de hipotecas. Você não deveria estar vendendo lixo? Você não deveria estar vendendo porcaria? Você não deveria estar apostando contra seu próprio cliente ao mesmo tempo em que está vendendo para ele? Do ponto de vista do Goldman Sachs, o argumento é que, se um cliente deseja um tipo específico de derivativo, o banco o desenvolverá para atender à solicitação. No entanto, as operações realizadas pelo departamento de negociação do Goldman Sachs são independentes e separadas dessas criações. O escândalo de 2008 marcou apenas o início do declínio na reputação do Goldman Sachs. Desde então, o banco foi envolvido em várias atividades ilegais, agravando ainda mais sua imagem perante o público e o mercado. O segredo do sucesso do Goldman Sachs parece estar em sua habilidade excepcional de identificar tendências lucrativas e executá-las de maneira mais eficiente do que seus concorrentes. Quando uma bolha estoura, o banco age rapidamente para cortar perdas e se recuperar. Em qualquer período de alta, o Goldman Sachs está sempre entre os primeiros a aproveitar as oportunidades. Em 2018, os Estados Unidos enfrentam uma nova onda de expansão no mercado, impulsionada por investidores de varejo. Com o surgimento de plataformas como a Robinhood, que oferecem negociações sem comissão, esses investidores estão entrando em massa no mercado, alimentando o crescimento do financiamento ao consumidor e dando um novo ritmo à economia. E o Goldman Sachs vê isso como uma nova oportunidade de lucrar. 2020 has seen the rise of the retail investor, and now Goldman Sachs, the firm known for catering to the rich, is preparing to offer wealth management for the masses. Investing can be an important part of creating the life you want. So we'd like to introduce ourselves. We are Marcus Invest, an automated way to invest from Goldman Sachs. Estamos em 2024 e o mundo mudou. No entanto, o Goldman Sachs permanece a mesma empresa ambiciosa e oportunista de sempre. Ao longo de sua história, a empresa construiu uma das culturas internas mais formidáveis já vistas, baseada em comprometimento total, trabalho em equipe e uma disciplina quase militar. E no centro de tudo isso está seu propósito essencial, imutável e inabalável: o lucro.